reforçar empiricamente, com alguns resultados, aquilo que o David Mellin muito bem colocou no início, aquela parte teórica da custo-efetividade dos instrumentos de preço, e também avançar um pouco sobre como que eles interagem com instrumentos de inovação e como a gente pode tratar as questões distributivas inerentes, em particular a alocação das receitas que poderiam decorrer de uma precificação de carbono. Logo de início, eu queria começar com um saudosismo da política americana, tá? Falar dos bons tempos da política americana, com uma fala do Al Gore, em que ele diz que a grande mudança que a gente teria que fazer, em termos de mudança climática, taxar o que a gente queima, e não do que a gente gera progresso, que gera riqueza. Então, essa é a base, acho que, do que nós vamos colocar daqui para frente, em termos de precificação de carbono. O segundo ponto que eu gostaria de deixar assim, muito claro, porque tudo que eu vou falar aqui tem uma conexão a pedido com o segmento seguinte do projeto, que é a análise de impacto regulatório. E, então, eu gostaria logo de colocar um a priori, que é muito importante, que às vezes a gente se esquece, a gente se confunde quando vai analisar resultados, experiências, modelos de precificação de carbono, que impactos econômicos existem na política climática pela restrição de redução de emissão. Quer dizer, todo país que teve um cap, que teve uma decisão, uma meta, como essas que nós tivemos agora para o Acordo de Paris, eles colocaram uma restrição na economia. Os impactos são decorrentes daí. Ou seja, todo o esforço de cumprir essa meta que podem gerar alguns efeitos macroeconômicos e setoriais e distributivos. Como eu gostaria de reforçar, o que foi dito hoje de manhã, que é a parte que a gente discute muito em teoria econômica, que o uso da precificação não é que gera um impacto, o uso da precificação reduz esse impacto causado por essa meta. Então, eu gostaria de reforçar bastante esse ponto, tá? Como foi dito, acho que vocês devem ter percebido, o segundo slide do David estava dizendo, olha, precificação é custo-efetividade. Ela permite que a gente alcance esse objetivo de mitigação a um custo menor. E quais são esses benefícios da precificação? Tentando resumir muito o que já foi dito, só para unificar a linguagem, como foi dito na primeira apresentação do David, traz vantagens competitivas para os agentes econômicos, tá, que têm uma melhor produtividade de emissão de carbono. Então, isso já é muito importante, isso é um incentivo dinâmico para a inovação. Tá? E, portanto, isso minimiza o custo total, agregado da economia de mitigação, cria mecanismos fiscais, oportunidades fiscais, reciclagem tributárias, e também permite que essa reciclagem tributária possa alcançar alguns objetivos de equidade, e que nós vamos chamar, de alguma forma, como distributivos. Bom, então, se a gente quiser fazer análise de impacto regulatório, a gente tem que decidir em que nível. Eu não quero avançar muito nisso, poderemos falar isso amanhã, mas eu só queria deixar claro que existem 3 níveis de impacto, de análise de impacto regulatório, eu vou falar de um só. O primeiro nível é esse de políticas e suas metas. Por exemplo, nós deveríamos ter tido uma análise de impacto regulatório das nossas metas para Paris, na nossa NDC. Tá? Aliás, tivemos, eu estou dizendo, mas a gente poderia ter tido uma análise de custo-benefício. Tá? Existe uma política climática ou qualquer política governamental se dá porque existe uma falha de mercado, né? A princípio, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Mas a única justificativa para o Estado intervir na economia é porque percebe que o mercado tem uma falha, então ele vai corrigir. Tá? E o objetivo de corrigir essa falha é maximizar o bem-estar, aí você agora vai justificar, não, eu quero colocar uma redução, uma meta no Brasil, uma redução de emissões, e eu quero descobrir qual é o nível dessa redução que maximiza o bem-estar. Eu vou fazer uma análise de custo-benefício.
Tá? Eu acho que isso vamos dizer assim, a análise de impacto regulatório mais comum, e mais você enxerga, são aquelas que justificam o poder regulatório, a intervenção na economia. Tem um segundo tipo de análise de impacto regulatório, é na discussão do instrumento. Tá? Essa que nós vamos aqui trabalhar, pelo menos na minha apresentação, no que eu quero discutir focalização. Eu quero discutir qual é o instrumento que tem a melhor focalização, ou seja, que vai conseguir ser efetivo. Tá? É o que tem o menor custo de transação, portanto, ele vai minimizar os custos de transação e que gere, então, custo-efetividade, que maximize, tá, a eficiência da economia, porque vai gerar o menor custo de consecução daquele objetivo da política. O instrumento é um meio para atingir aquele objetivo da política em cima. E tem uma outra análise de impacto regulatório, que são dos agentes de governo que têm que implementar a política. Então, eles têm que prestar conta daqueles objetivos, a política foi definida, o instrumento foi definido, e tem uma agência reguladora, por exemplo, a gente não tem no clima ainda, mas que deveria dizer, olha, eu estou implementando a política, eu estou prestando contas à sociedade, como é que eu fiz essa implementação, tá? Como eu cumpri essas metas, como é o monitoramento desses resultados, os ajustes que eu proponho. O nosso caso aqui vamos ficar nesse só. Tá? Então, todos os trabalhos que a gente vai discutir aqui, apresentar, eles falam de impactos em competitividade, todo mundo fala em competitividade, mas o que é competitividade? Tá? O que é inovação? Tá? Outro assunto, não, isso gera inovação, é importante para a inovação, mas o que seria inovação? Tá? E aspectos distributivos, que aspectos distributivos? Cada um da cabeça deve ter uma concepção, alguns fatores, algumas variáveis que são proxies, tá? Que criam uma percepção de cada um desses impactos. Então, eu vou dar a minha e vou trabalhar com essa. Tá? Então, nós vamos dividir em escala e fluxo, isso não é meu, isso é um pouco da teoria de modelagem, tá? Em que você tem impactos de escala que são, olhando para as empresas que são reguladas, você vai querer saber se o valor agregado delas, ou seja, a produção delas, se o nível de emprego, se receita e investimentos, tá, foram afetados. Tem um outro tipo de efeito, que é de fluxo, tá, que é produtividade, salários, lucro e rentabilidade. E eles não caminham juntos. Você pode ter efeitos positivos num e negativos em outros. Tá? O que nós vamos ver, já adiantando, é que a ideia de você usar a precificação é que os efeitos em competitividade que você consegue minimizar são aqueles de escala. Ou seja, você consegue continuar crescendo mesmo com a precificação. Mesmo que isso venha a causar alguns efeitos no curto prazo, antes que a inovação entre em efeito, algumas perdas em lucros e rentabilidade. Inovação. Há uma confusão, provavelmente vocês não têm, mas é importante ressaltar, que há uma confusão entre subsídio, eu quero incentivar, promover a adoção de tecnologias limpas, como eu quero promover o desenvolvimento de tecnologias limpas. Tá? Quando a gente está falando em inovação, a gente está falando de promoção de adoção, em RD. O David falou isso na apresentação dele anterior, né? Você tem uma falha de mercado também, tá? Para adoção, porque a externalidade da inovação tecnológica é a externalidade positiva, diferentemente das emissões, da poluição, que é negativa, é positiva. Aí, nesse caso, a prescrição é um subsídio. Então, você tem que combinar preços do carbono com preços positivos, com preços negativos, leia-se subsídios a desenvolvimento tecnológico. Não adoção, não é pagar para ter energia solar, não é pagar para a empresa pegar da prateleira uma tecnologia já usada e adotar. Não que isso seja importante, mas se você está pensando no longo prazo, numa trajetória de mitigação, você tem que desenvolver, colocar recursos, atrair capital humano para desenvolver tecnologias, aquelas... Lembra que ele mostrou um gráfico da MAC, que são aquelas mais caras ainda, que estão pouco desenvolvidas? Eu tenho que me direcionar para aquilo. O preço do carbono, por si sozinho, como ele colocou, não vai funcionar, tá? Porque existe um efeito de mercado. Nós vivemos no Brasil um experimento natural de efeito de mercado com pré-sal.
Se você quisesse, se o governo decidisse, na mesma época do pré-sal, desenvolver tecnologia limpa, ele teria uma grande escassez de capital humano, né? Porque a Petrobras comprava todos os cérebros do Brasil. Acho que usei até o termo certo, comprava. Tá? Então, hoje está livre, hoje está mais barato. Tá? Então, por quê? Então, se eu ponho o preço no carbono, é uma coisa muito fácil de você entender. O que o produtor de petróleo vai fazer? Ele vai extrair mais rápido, concorda? Vai desenvolver tecnologias mais baratas para compensar o quê? O preço do carbono. Tá? E eu preciso, então, desenvolver tecnologias, porque, senão, durante muito tempo, no curto e médio prazo, todo o meu desenvolvimento tecnológico será o petróleo, como aconteceu no Brasil. Tá? Aspectos distributivos. Bom, vou separar em 3 comumente conhecidos: intertemporal, entre gerações; intratemporal, entre famílias, entre contemporâneos; tá? E intersetoriais, entre setores. O que quer dizer isso? São contemporâneos, mas eu estou falando de setores produtivos, eu estou falando com efeito de setor produtivo. Eu vou explicar que isso é muito importante. É a economia política da precificação do carbono em qualquer país, que aqui devem ter pessoas que participaram nos seus países disso, podem afirmar, é um grande obstáculo em termos de tentar desenhar um mercado de carbono. Eu vou explicar isso mais à frente. Tá? Bom, impacto setorial, vou começar por aqui. É uma regra muito fácil, rule of thumb, né, que a gente fala. Tá? Qualquer setor que tem uma elasticidade de preço, que seja mais elástico em termos de elasticidade de preço, tá? Ele vai ter, se ele tiver agora que cumprir com uma meta, se ele tiver agora que reduzir suas emissões, seja por comando e controle, comprando tecnologia, seja pagando um tributo, seja comprando um certificado de direitos de emissão, ou seja, com um custo adicional de abatimento, a transferência desse custo para preço vai depender da elasticidade desse mercado e vai depender do grau de concorrência desse mercado. Então, quanto mais elástico esse mercado for, entendeu? Mais difícil ele terá a capacidade de passar, porque qualquer aumento de preço dele gera uma grande redução de quantidade. Quanto mais concorrencial, mais a gente chama de price taker, tomador de preço. Então, mercados muito concorrenciais geralmente são mercados também com elasticidade de preço muito alta. Então, nesses casos, você, mesmo que aumente muito, o seu impacto não vai ser via preço, tá? O seu impacto provavelmente pode ser via perda de lucratividade das empresas. Tá? Então, a regra de bolsa, entendendo isso, as outras são mais fáceis de entender. Quanto maior a intensidade de carbono de um setor, maior o seu custo marginal de abatimento, maior a elasticidade, maior a concorrência, será o maior impacto no curto prazo na lucratividade desse setor. Tá? Porém, também menor o impacto no consumo. Tá? Agora, deixa eu colocar um outro ponto que é importante, que não é nada ruim que você tenha um setor pouco elástico, tá? Com pouco concorrencial, não, porque é uma outra falha de mercado. Mas repassar para o preço, uma política climática que consegue que no consumo o preço fique maior, isso não é ruim, porque ele está justamente sinalizando uma mudança de padrão de consumo. Eu estou falando assim, do ponto de vista da empresa, do setor, como é que eu serei afetado por uma restrição climática, seja via preço, comando e controle. Tá? Vai depender dessas minhas características. Por que eu estou colocando isso? Porque justamente quando a gente fizer um desenho de instrumentos, serão essas as características que os setores produtivos vão tentar analisar e pedir para si algum tipo de proteção. Esses são os vulneráveis, são esses que nós vamos ter que politicamente resolver. A gente sabe que tecnicamente não deveria fazer nada, que a eficiência está prejudicada se a gente proteger, mas eu vou mais à frente te justificar que, ao contrário, rasgando um pouco os livros textos, eu acho que nós deveríamos, se queremos começar politicamente um sistema que seja resiliente, teremos que pensar nisso. Bom, modelagem que tratam, seja de restrição quantitativa ou não, com precificação, não. Tem 2 tipos de modelagens que eu queria colocar, mas ex ante e ex post. Aqui eu vou apresentar as 2. Ex ante é o que nós vamos tentar fazer aqui no PMR e que já muitos lugares do Brasil já fazem, que é tentar olhar como é que o Brasil, a economia brasileira, tá, teria modificado, alterado o seu desempenho por conta de uma restrição
no nível de emissões. Tá? Então, você tem um modelo que é bottom-up, que é um modelo mais ou menos de engenharia, que usar uma MAC dessa, que é um modelo que não tem nada além do que uma visão sectorial, mas isso tudo trabalhando com contrafactual, ou os modelos mais macroeconômicos de equilíbrio geral, em que você coloca lá uma restrição quantitativa, tá? Que tem um dual de preço, e você olha quais são os efeitos. Tem um outro tipo de modelagem, que eu também vou apresentar aqui, que você é exposto, você já teve a experiência, como vou tentar mostrar aqui, da tributação que já aconteceu na Europa e o mercado de carbono aconteceu na Europa, que depois eu olho, depois que acontece a experiência, e tento criar um grupo de controle, regulados e não regulados, e ver quais foram os efeitos que aquela política gerou diferentemente entre os setores. Tá? Então, a primeira apresentação aqui é só para mostrar, enfatizar, como eu falei, esse modelo que foi realizado aqui no âmbito do PMR. Vocês podem olhar aqui que essa primeira coluna são os efeitos da política climática, de uma restrição de emissões, tá? No caso aqui é 5% a redução de emissões, e aqui é com um mercado de carbono, não uma tributação, porque no modelo de equilíbrio geral tanto faz. É dual, né? Eu coloco uma quantidade, sai um preço, né? Na verdade, eu ponho uma restrição de quantidade, sai um preço. Tá? Então, mostrando aqui, tem evidências aqui que você tem reduções dos impactos, né? na redução do produto na escala do setor, tá? Menores do que com o mercado só de comando e controle. A segunda coluna é um mercado com precificação. Tá? Então, qualquer modelo que você vai rodar de equilíbrio geral, ele vai necessariamente dar isso. Por quê? Porque eu estou olhando a curva de abatimento e, como foi dito na primeira apresentação, eu estou obrigando que as empresas que têm o menor custo de controle iniciem esse controle. Eu acho que o David apresentou muito bem isso. Tá? Então, eu estou com isso gerando uma trajetória de custo agregado menor. Tá? Vamos olhar agora, então, tudo aquilo que a gente falou de manhã. Olha, precificação faz com que aquela política climática que a sociedade decidiu, tá, democraticamente, uma restrição às emissões, ela agora possa ser atendida, cumprida com custo menor. Então, os agentes econômicos agora terão um impacto no seu nível de produção menor. Tá? Agora, o problema que eu acho que é mais importante e que causa assim, mais controvérsia em termos que a gente chama de economia política, quando se vai juntar um grupo de pessoas como vocês e tocar um projeto como esse, no final fazer um desenho, uma proposta, é mais ou menos o que a gente vai fazer com as receitas, seja do tributo, ou o que a gente vai fazer com as receitas de direitos de emissão. Antes disso, até se eu vou vender direitos de emissão. Acho que foi dito na primeira apresentação, assim, qual é a vantagem, por que o mercado de carbono ele é politicamente mais palatável? Na verdade, o mercado de carbono é politicamente mais palatável porque é uma presunção que vai ter um mercado que vai ter alocação gratuita. Certo? Então, obviamente que é muito melhor, se eu estou no setor produtivo, que eu tenha uma política que eu vou receber uma alocação gratuita, tá, do que eu vou ser tributado. Porque se eu for tributado, todas as minhas emissões terão que pagar alguma coisa. Se eu tenho uma alocação gratuita, algumas emissões minhas são gratuitas, não me custam nada. Certo? Então, isso traz essa percepção, tá, que necessariamente não precisa ser assim, ela abre um diálogo importante. Eu acho que esse diálogo está aberto. Tá? Obviamente que mercado de carbono teria outras vantagens, como foi também dito hoje de manhã, porque envolvem outros agentes econômicos, porque, como é um mercado, você atrai outros setores da economia a participarem. Quer dizer, há interesse de negócios muito maior do que uma tributação, que tributa aqui, vai para o caixa do Tesouro, e dali você não sabe mais onde é que vai. Certo? Então, tributo é uma coisa muito ruim, a princípio, né? Seja qual for ele.
Tá? Então, o mercado ele tem várias, como foi dito muito bem hoje de manhã, vários atrativos. Mas um deles vai ser esse, como é que eu vou alocar esses direitos de emissão. Se eu pretendo ter receitas, se eu colocar tudo gratuitamente, ou eu tributo as alocações gratuitas, que é uma maneira de precificar, ou vou ter que leiloar parte delas. Tá? Essa seria, então, uma diferença, não entre mercado e tributação. Essa é uma diferença entre o mercado com alocação gratuita e tributação. Porque o mercado não precisa ter alocação gratuita. Ele pode ter leilões periódicos de direitos e que vão, teoricamente, ceteris paribus, gerar a mesma receita. Tá? Então, isso é uma questão muito importante, porque se a gente está pensando em um duplo dividendo, a capacidade de precificação do carbono, ter recursos para reutilizar, internalizar esse recurso na economia, reduzindo carga tributária, ou financiando inovação tecnológica, ou gerando medidas compensatórias para segmentos da economia que vão sofrer mais com essa restrição climática, tá? Dessa política climática. Então, eu preciso, um primeiro momento, decidir, olha, o meu mercado, quanto que ele vai ser, se eu vou escolher mercado, quanto que eu vou ter de alocação gratuita. Tá? Porque quanto maior a minha alocação gratuita, menor a minha capacidade fiscal com esse instrumento. Tá? Vamos supor que eu tenha alguma receita, seja por tributação, tá? Seja por mercado. Deixa eu falar, também é bom colocar, olhando as experiências, que tributação também não quer dizer que a receita seja muito alta, porque tem muita isenção. Né? Então, também você pode ter um tributo por carbono que, na última hora, a receita é muito baixa, as experiências na Europa mostram muito bem isso. Tá? Mas vamos supor que eu tenha carga tributária, eu tenho um segundo problema. Então, primeiro, se eu vou ter carga tributária, ou carga de leilões, a segunda, o que eu vou fazer com ela? Tá? Então, se você conseguir passar esse primeiro obstáculo, você tem um segundo. Como é que eu distribuo isso? E aí que a coisa pega. Tá? Né? Porque, já que está todo mundo pagando, né, aquela história eu quero também. Tá? Bom, inúmeros caminhos, todo mundo fala disso, mas são caminhos que são distintos e têm trade-offs. Um que é muito conhecido, que foi a primeira ideia de duplo dividendo, né, era reduzir a carga tributária. Quer dizer, eu tenho um tributo sobre o carbono, eu vou procurar um tributo na economia que seja menos distorsivo que o carbono, tá? mais distorsivo que o carbono. O primeiro candidato é o sobre o trabalho. Né? Distorsivo é aquele que gera mais ineficiência. O carbono já por pegar energia, a base de cálculo essa energia, ele já é bastante distorsivo, mas ele é menos do que geralmente trabalho. Tá? Em particular, no caso brasileiro, os estudos mostram que isso é mais verdadeiro ainda, porque nós temos uma legislação trabalhista bastante pesada. Tá? Então, a primeira ideia é você ter uma política de tributação, de precificação do carbono que seja fiscalmente neutra. Toda a receita que gera, seja no leilão, seja na arrecadação do tributo, você compensa na carga tributária. Há outros que não, que acham que nós vimos na nossa pesquisa. Né? Não, eu quero que você retorne isso para o setor regulado, que fomente inovação, no mínimo, inovação tecnológica, que faz sentido na parte do subsídio. Lembra que eu coloquei antes? A gente precisa ter um subsídio à RD, já que o Tesouro vai ter que bancar esse subsídio. Não vejo, do plano técnico de eficiência, nenhum problema disso. Mas há outros que estão imaginando que tem que voltar para o setor para financiar o setor. Né? Dar um subsídio creditício, ou talvez alguma doação, algum fundo concessional, alguma coisa para amenizar a transição, a adaptação do setor à nova meta de redução. Tá? Reivindicação que eu, se fosse o setor, faria veementemente, mas, tecnicamente, eu quero dizer que não seria a forma de melhor impacto social da sociedade como um todo. Tá? Poderíamos ter mais eficiência e menos impacto na economia se reciclássemos isso em subsídio à RD, tá? Ou na redução de carga tributária, desde que seja, de novo, uma carga tributária que seja mais distorsiva que carbono. Tá? Bom, então, há a terceira avenida, que toda essa receita tributária eu vou fazer inclusão. Obviamente que eu só estou mexendo
Depois eu vou tentar mostrar que, no caso do Brasil, a gente não precisa pensar muito em outras coisas, porque a gente tem opções baratas, como já foram ditas aqui, florestais. Mas quando você pega em países que toda parte da mitigação em cima de energia fóssil, isso vai ter um impacto no preço da energia. E o preço da energia vai impactar mais fortemente as famílias de menor renda. Tá? Então, eu vou fazer compensações, rebates. Tá? Esse é um outro caminho, tá? Também muito importante, se eu quero tratar a questão de equidade. Tá bom? Então, essa modelagem que foi feita no PMR já mostra a primeira questão. Tá? Eu leiloo, tá? Distribuição gratuita de direitos de emissão, tá? E faço leilão com reciclagem para as famílias. Tá? Então, estou colocando, ele tem vários cenários, estou colocando mais forte. Olha, eu estou dando de graça para todo mundo, não tenho receita, vou fazer o leilão, não vou dar nada de graça, os direitos de emissão, e vou aproveitar isso e fazer inclusão, fazer equidade, mecanismo compensatório para as famílias. Então, o efeito distributivo é muito óbvio, o coeficiente Gini cai de 5,5, tá? Mostrando que desconcentra a renda. Tá? Nas variações de emissões, por outro lado, como eu dei recursos para famílias, agora elas podem comprar mais energia, eu tenho um rebound effect, então eu tenho uma perda de emissões, tá? E o custo-efetividade, tá? Variação de emissões ou variação do PIB, tá? Se você olhar a distribuição gratuita agora, eu estou, para cada unidade do PIB, tá? Eu estou reduzindo 3,44 na distribuição gratuita, e com leilão eu estou reduzindo 5,32. Então, eu estou tendo, em termos de custo-efetividade, o mecanismo compensatório ele não é favorável, mas em termos de distribuição ele é. Tá? Então, isso aqui são um trade-off que você vai ter que tratar. Tá? Um outro cenário que eles criaram, interessante, se eu faço a reciclagem via carga tributária, via compensações para todas as pessoas que são prejudicadas com o aumento do preço da energia, ou somente para domicílios mais pobres. Aí eu focalizo mais em domicílios mais pobres. Obviamente que, se você olhar a redução do PIB real, a redução maior é quando eu faço o mecanismo compensatório. Quando eu faço via carga tributária, porque eu reduzo a distorção da economia, tá? Eu tenho um impacto menor. Tá? Emprego, também eu tenho impacto menor. Tá? No preço do carbono, eu fico com um preço um pouco maior, tá? Porque, como eu não estou fazendo mecanismo compensatório, tá? E tem uma redução por PIB e emissão, quer dizer, a eficiência ambiental não é muito diferente. Tá? Mas o que esses números estão querendo dizer? Estão querendo dizer que, do ponto de vista da eficiência da economia, reduzir carga tributária é melhor do que fazer mecanismos compensatórios. Só que, politicamente, talvez seja, dadas essas pequenas diferenças de magnitude, isso aqui é muito mais viável politicamente do que talvez isso. Mas é uma questão que está na mesa, outro trade-off. Tá? Impactos distributivos setoriais. Tá? Então, já dissemos isso, né, que embora a gente possa dizer assim, o ITS começou com alocação gratuita, se arrependeu. Arrependeu por quê? Porque houve um problema de equidade, mas equidade entre setores, que os setores que receberam essa alocação gratuita acabaram repassando o custo de oportunidade para os preços. Né? Acabou de sair um estudo recente, um mês atrás, mostrando que houve os setores que receberam alocação gratuita repassaram exatamente como os que não receberam gratuito, tá? Porque tem um custo de oportunidade, tem um valor de mercado, então aquilo ali é um ativo. Tá? E dois, como eles receberam uma quantidade extra para a proteção do setor, que era frágil em competitividade, eles tiveram esse efeito protetivo, tá? Eles tiveram lucros muito grandes no mercado de carbono. Então isso foi teve um grande clamor, e as fases seguintes do ITS reduziram essa alocação gratuita, tá? Mas que foi a pedra de toque do debate do setor produtivo com o governo.
Até hoje, eles não estão aceitando essa ideia que os setores que são frágeis, que têm problemas de competitividade, deveriam, e a fase 3 garante isso ainda, uma alocação gratuita. Tá? Isso, obviamente, que faz parte da discussão. Do ponto de vista técnico, assim, se você não considerar incerteza, isso é ruim, porque você está sacrificando eficiência, em especial dinâmica, tá? Para proteger alguns setores que, na verdade, não estão, que não tem só esse fator como um fator de perda de competitividade. Por outro lado, se você considerar incerteza, que a gente não consegue, nesses modelos, prever o futuro, tá? Eu vejo como um hedge importante. Eu acho que criar mais esse elemento de incerteza nos investimentos é ruim. Estou falando aqui com valor de opção, alguma coisa assim, com uma abordagem financeira. Então, dá para justificar também, teoricamente, até algumas pessoas estão fazendo, que algum grau de proteção tem que dar para reduzir, não o risco, incerteza, ou seja, algo que eu não sei. Tá? Quanto é a grande discussão. Tá? O que importa é que o resultado disso é um subsídio cruzado entre agentes econômicos. Né? Quando eu favoreço alguém e eu quero atingir a mesma meta, eu vou exigir de outros a consecução de metas maiores que se eu não tivesse dado essa isenção no setor favorecido. Tá? Reduz a custo-efetividade do sistema, mas aumenta a efetividade política. Tá? Só para dar uma ideia, um outro estudozinho, tá? Esse aqui é só observar essa coluna aqui. Tá? Essas duas aqui eu não vou repetir, porque por causa do tempo aqui, mas é só mostrando a mesma coisa que um mercado de carbono sem uma política climática sem mercado de carbono, uma política climática com mercado de carbono. Mas o que interessa são os dois cenários. Nesse, todos recebem a mesma o grandfather system, né, em que cada um é obrigado a reduzir 30%, e nesse aqui você faz com que uns reduzam só 20% e outros mais do que 30%. Por quê? Porque esses que vão reduzir só 20%, eles têm um custo de controle muito alto, uma intensidade de carbono muito alta, então eu vou protegê-los. Tá? Mimetizando algum sistema de proteção à competitividade de setores expostos à concorrência internacional. E aí você vê que as reduções de custo de compliance dos setores se altera bastante. Alguns setores que tinham ganhos no comércio aqui se reduzem bastante, tá? E outros que não tinham ganhos de comércio, porque com 30% de redução eles não teriam que vender, quando eu dou 20% eles têm capacidade de vender. Então você altera as perdas e os ganhos do mercado de carbono só porque eu troquei o meu critério de distribuição. Fazendo uma ressalva aqui muito importante, que se eu fizer uma distribuição dos direitos de emissão em que o total da emissão continua sendo o mesmo, qualquer critério me leva ao mesmo custo-efetividade. Tá? O meu problema é que se eu dou direitos de emissão, e esses direitos de emissão eles são abatidos do total, as isenções que eu dou. Tá? É o teorema de Coase, que todo mundo conhece, seja qual for. Pode jogar de helicóptero os direitos de emissão, que o comércio, quando os agentes se interagirem, o preço de equilíbrio sempre será o mesmo. Tá? Aliás, o modelo mostra isso aqui. Ó. Tá? Bom, então, tentei mostrar com os modelos que nós temos aqui no Brasil já, tem vários outros que eu não pude cobrir, tinham 49 slides, eu passei para 20, tá? Que todos eles mostram essa mesma coisa que teoricamente foi dita de manhã, todos eles mostram esses trade-offs entre alocação gratuita e não gratuita, os trade-offs entre arrecadação que forma distribuição. Tá? Agora eu vou, para finalizar, colocar o que aconteceu, o que os analistas, em particular os economistas, fizeram de estudos avaliando a experiência do ETS. Tá, ok? Quando eu falo ETS, estou falando do European ETS. Tá? Houve uma elevação do preço, tá? Dos fossil fuels, como se esperava. Tá?
não foi em total pass-through, porque não é concorrencial, tá? Mas a energia é muito inelástica, né? Então, passa mesmo. Tá? Ele afetou alguns estudos, na sua maioria, dizem que apontam com um efeito positivo sobre produção, emprego e investimentos, tá? E alguns estudos dizem que é uma perda de emprego. Tá? Sobre a produtividade, lucro, é meio a meio, ninguém sabe dizer. Tá? Os setores intensivos de energias que receberam essas, como no modelo que eu mostrei antes, uma obrigação de redução menor ou um direito de emissão maior, tá? Eles tiveram, oferiram lucros significativos. Tá? E houve um aumento de 10%, isso aqui é muito importante, nas patentes de tecnologia de baixo carbono nas empresas reguladas em relação às não reguladas, e a eficiência energética melhorou de 20%. Tá? Então, isso aqui é importante, isso aqui é a parte de inovação. Tá? Esse estudo mais recente ainda do ITS, ele é mais interessante porque ele tem uma abordagem estatística que é muito sólida, porque ele consegue comparar empresas que foram reguladas e não reguladas e tirar a diferença entre elas. Tá? E eles clamam que eles resolveram toda aquela ambiguidade dos vários estudos anteriores que não conseguiam dizer sim ou não para os efeitos. Alguns diziam que era positivo e negativo. Tá? E, para eles, é evidente e muito forte estatisticamente que houve as empresas reguladas tiveram um crescimento de valor adicionado de 6%, de emprego de quase 8%, de investimento de 30% e de vendas de 15%. Tá? E que não foi observado efeito sobre salário e produtividade. Isso é um número espetacular. Tá? Esse também é um estudo que foi feito recentemente, com mais tempo, com mais observação, em todos os países do ITS. E que existem efeitos negativos modestos, tá? Na produtividade, no lucro e no retorno sobre investimentos. Tá? Então, você vê que efeitos na escala, nos indicadores de escala, é positivo, em alguns de fluxo é negativo. Tudo isso repasse de preço. Tá? Desculpa. Tributação, eu não vou falar muito, não vou pular qualquer parte quantitativa, mas lembrando que a tributação na Europa é muito incipiente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ela é baseada em cima de energéticos e não ultrapassa 5%, 10% da arrecadação. Tá? Elas têm inúmeras isenções. Tá? São mecanismos que funcionam, às vezes, paralelamente com o ITS, são com escopo muito limitado em alguns setores. A evidência que você tem de todos os estudos que não teve efeito nenhum, mas talvez não tenha tido efeito porque ela não tenha sido bastante intensiva, bastante forte, com a base de cálculo muito estreita, com alíquotas muito baixas, mas essa é a evidência da literatura que ninguém pode reclamar que a tributação de CO2 na Europa e nos Estados Unidos, na OECD, tenha reduzido renda, nem escala, nem reduzido fluxo, lucratividade. Tá? Mas, com esse caveat, elas não são como o ITS, algo que tem uma meta, que tem um enforcement, que é um escopo mais amplo, etc. Tá? Bom, conclusões, a instituição da política ambiental é que gera impactos, não a precificação. Preços reduzem esse custo agregado da economia e incentiva a inovação tecnológica, favorece uma política fiscal mais eficiente e permite atuar mais diretamente sobre impactos distributivos e mecanismos compensatórios. Tá? Mas as opções são variadas, e cada uma opção desse instrumento, cada desenho desse instrumento, gera impactos distributivos distintos entre agentes econômicos e entre eficiência e equidade. Logo, a controvérsia, eu acho que a gente poderia passar essa etapa, não é mais o instrumento, não é se deve fazer precificação ou não, é sim como fazer precificação, qual é o seu desenho. Tá? E, para isso, a gente precisa identificar trade-offs entre eficiência e equidade, entre perdedores e ganhadores, nessas possibilidades de desenhos distintos. Tá?
E, por último, é que essa modelagem, se a gente quiser fazer análise, então, para poder discutir isso, é importante identificar esses trade-offs, tá? E discutir esses trade-offs, eu preciso dessa modelagem. A modelagem vai ter que capturar isso aqui. Quanto mais consenso que essa modelagem, quanto mais informação que essa modelagem trouxer, mais será a chance de consenso sobre os efeitos, e melhor será a qualidade e a técnica, tá? E a política do instrumento. Muito obrigado. Agora eu convido ao palco o senhor Christophe de Govelo, que é especialista sênior do Banco Mundial e participa desse projeto PMR Brasil como membro do comitê executivo do projeto. Muito obrigado e muito obrigado para todos por ter vindo hoje. Então, a apresentação que eu vou fazer, de certa maneira, ela se conecta com a introdução que a Luísa fez, apresentando os diferentes componentes. Vocês lembram que tem um primeiro componente que diz respeito à análise das políticas sectoriais. Então, pode surpreender um pouco quando a gente fala do carbon pricing, porque a gente está falando de políticas setoriais. Na verdade, alguns palestrantes já sinalizaram um pouco o porquê disso, e eu vou tentar dar um mergulho mais fundo nisso, para vocês entenderem a importância de realmente entender o que está acontecendo nos setores quando se quer introduzir um instrumento de carbono. Então, a minha apresentação vai focar sobre o caso do setor de energia, mas, na verdade, muito que eu vou dizer em termos de abordagem deveria também ser replicado para outros setores, né? Então, por favor, pode... sou eu, né? Sou eu que tenho que... Então, do ponto de vista teórico, acho que isso fica muito claro assim nas apresentações de hoje de manhã, né? A princípio, a ideia de introduzir um preço do carbono, do ponto de vista teórico, é relativamente simples, não é muito mistério. O consumidor tem uma capacidade de reagir a um sinal de preço, né? Que a gente chama de elasticidade. Então, se a gente coloca um valor no carbono que vem acima dos outros preços, né? Então o consumidor vai reagir de uma maneira de reduzir as emissões, né? A princípio, um conceito muito simples, né? E que é a base, na verdade, da modelagem geral, né? O que acontece é que, na verdade, tem, na prática, uma série de problemas que faz com que tenha que olhar isso de maneira um pouco mais cuidadosa. Por exemplo, a gente vai ver que tem exemplos que são relacionados à volatilidade dos preços da energia. Tá? Eu vou detalhar isso no próximo. E também alguns efeitos muito inesperados, né? Ou vamos dizer, até indesejáveis, né? Então, vou detalhar esses dois casos, né? Na verdade, estamos finalizando um relatório que agora está quase pronto para sair, que detalha várias outras coisas, mas isso é só para focar alguns exemplos bem específicos. Então, primeiro, a questão da variação dos preços da energia, especialmente da variação das energias fósseis do óleo, né? Então, vocês conhecem esse tipo de curva, né? E você sabe que realmente o preço do barril ele oscila muito, né? Ele oscila, assim, nos 10 últimos anos, passou de 29 para 145, e todos os valores intermediários, né? Aí, o ponto é que, quando você olha o conteúdo de um barril do petróleo em termos de carbono, é um pouco menos de meia tonelada de CO2, que tem em termos de conteúdo de emissões dentro de um barril. Isso quer dizer que, quando o preço do barril oscila desse jeito, de certa maneira, o preço indireto do carbono que está contido dentro do barril oscila muito, né? Então, nesse caso aí, oscila entre $67 por tonelada de CO2 até $350 por tonelada de CO2. Então, e quando a gente compara, então, isso, por exemplo, para ilustrar, né, que isso é uma coisa bem concreta, né, de julho de 2007 para dezembro de 2008, quer dizer, um pouco mais de um ano, né, o preço associado do carbono no barril aumentou 250 e depois caiu mais de $200 por tonelada de CO2. E quando a gente compara isso com os níveis de preço de carbono praticado nos tributos de carbono ou nos mercados tipo cap and trade, a gente vê que essa ordem de grandeza da oscilação ela é muito maior do que os preços de carbono que estão sendo praticados. Então, aí a questão,
qual a resposta que a gente pode esperar dos agentes econômicos a um preço do carbono quando os preços do petróleo são tão voláteis, né? E isso, certamente, uma das dificuldades que os modelos têm muita dificuldade de enfrentar. Então, uma coisa que tem que lembrar, né, que uma coisa é testar a teoria, a resposta a um preço do carbono utilizando o conceito de eletricidade, que são muito úteis, mas também lembrar que, na verdade, na realidade, tem volatilidade e que esse aspecto não é capturado pelos modelos, então tem que manter isso na cabeça para pensar também em outras maneiras de olhar para o problema, além da questão da modelagem. Então, por exemplo, então, isso já, na verdade, de certa maneira, já expliquei, né? A volatilidade do preço do petróleo pode compensar, até mais do que compensar, né? O sinal preço do carbono. Isso quer dizer que, na verdade, não tem uma barra de prata do preço do carbono, né? Porque é preciso entender como os mercados de energia funcionam, como o preço da energia está sendo definido, e não pensar que atirando assim uma barra de prata vai resolver tudo. Ela vai ficar perdida na tempestade dos preços da energia, essa barra de prata, se a gente não prestar atenção. Tá? Então, mas the good news, a boa notícia, de certa maneira, se a gente quiser falar assim, é que essa questão da volatilidade, mesmo se ela pode ser um pouco desestabilizadora para quem está interessado em ter um preço do carbono, ver uma resposta, porque está descobrindo, de certa maneira, esse problema, na verdade, não é um problema novo para quem trabalha com energia. Na verdade, esse problema da volatilidade dos preços de energia é um problema que todos os países estão enfrentando há décadas. Então, quem elabora políticas energéticas está se defrontando com esse problema há décadas, né? Quer dizer, nesse caso, é interessante tentar ver um pouco o que foi tentado, né? Que tipo de atitude, que tipo de instrumentos, porque isso impacta, de maneira geral, os agentes econômicos, não é uma preocupação do planejador de energia, de quem faz a política energética, de tentar mitigar esse impacto e controlar, que isso não destabilize totalmente os objetivos das políticas energéticas, né? Até também para proteger os consumidores, especialmente de baixa renda, né? Então é interessante ver o que está sendo feito. Então, eu vou detalhar um pouco mais, vocês entenderem um pouco mais concreto, isso é um pouco técnico, mas acho que é necessário entrar uma certa nível de tecnicidade para entender o porquê tem que fazer esse trabalho setorial, né? Então, vou fazer um mergulho um pouco mais fundo numa configuração que não é única, estou pegando uma porque acho que ela é bem didática, né? O que pode acontecer quando se introduz um preço do carbono num mercado elétrico, né? Um mercado elétrico que funciona por ordem de mérito, quer dizer, quando a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, né? Mas você consegue ativar, acionar as plantas geradoras mais baratas e depois vai para mais caro, né? Então, a princípio, se você adiciona um preço do carbono, então você vai mudar a ordem de mérito no sentido que as usinas mais poluidoras vão entrar menos e assim reduzir as emissões. Tá? Então, isso, a princípio, é o que está acontecendo. Então, aqui estou detalhando um pouquinho essa noção do ordem de mérito. Então, os quadrados que estão vendo aí, não dá para ver muito bem, uma pequenininha é a hidroeletricidade, depois tem nuclear, depois tem carvão e depois tem gás. Tá? Então, vocês têm um certo nível de demanda, que é aquele tracinho verdinho que vocês estão vendo, não sei se tem como eu apontar, acho que sim, né? Aqui vocês estão vendo a demanda, né? Então, vai ter que despachar, assim, essas unidades aí de geração até chegar até a oferta, a se atender à demanda. É a última planta, é a última planta que está entrando, aqui é de gás, no caso, que vai definir o que a gente chama de clearing price, o preço de equilíbrio. E o que acontece é que, na verdade, todas as plantas que chegaram, que foram acionadas, vão receber esse preço de equilíbrio. Isso porque, na verdade, essas plantas elas fazem os biddings deles, as propostas, na base do custo operacional, né? E a margem que tem serve a remunerar o custo do capital. Então, é normal que quem está lá embaixo receba todo o preço, tá? Então, vocês estão entendendo como o preço do mercado ele é estabelecido. Isso é assim que funciona, por exemplo, grosso modo, no Brasil, tá? Agora, o que acontece quando você introduz um preço do carbono? Aí, claro que você vai adicionar um custo do carbono aqui no gás e aqui no carvão, na planta que utiliza carvão para gerar energia elétrica. Como o carvão ele é mais intensivo em carbono, então o custo
do carbono vai fazer com que agora gerar energia a partir do carvão vai ficar mais caro do que gerar energia a partir do gás. Então você inverte a ordem do mérito. Isso faz com que agora, para atender a mesma demanda verde, né, não estou deixando de lado aí a questão da variação um pouco da demanda devido à variação do preço, agora todo o gás entra e uma parte só do carvão entra, certo? Então, o que entra no carvão é só esse pedacinho, certo? E essa parte aqui do carvão não entra mais, e assim as emissões, de fato, são reduzidas, né? Agora, o que é interessante é de olhar o que acontece com o preço, né? Então, na verdade, vocês estão vendo que o preço mudou. Agora, o preço que estava aqui passou para cá, certo? Isso quer dizer que, por exemplo, as centrais que já estavam acionadas aqui vão passar a receber mais. Talvez isso já não era bem a intenção, né? Bom, mas é uma primeira observação, né? O nuclear vai receber mais dinheiro porque introduzir um preço de carbono. A energia hidrelétrica também, que é a mais barata, vai receber mais dinheiro. Será que é realmente isso que eu queria? Não. Mas interessante também que uma unidade que também polua, que é no caso do gás, também vai receber mais. Certo? Também isso começa a atrapalhar um pouco mais, né? Puxa vida, a princípio a gente está colocando um preço do carbono e a gente acabando remunerando mais quem emite carbono. Tá. Então é bom perceber um pouco o que está acontecendo. Agora, muitas vezes, não muitas vezes, agora cada vez menos, inclusive, mas às vezes na negociação da economia política, né, tem um bargain, né, uma negociação que faz com que a indústria consegue ter créditos de carbono de graça, né, na base do grant favoring, etc. Né? Então, por exemplo, na primeira fase do EU ETS, o setor de geração de energia elétrica conseguiu allowances gratuitas, né? Mas, na verdade, o que acontece para um gerador que recebe esses allowances, esses créditos de graça? Ele pode reduzir a produção dele e vender esses créditos, né, no mercado. Então, mesmo que ele recebeu de graça, eles têm um valor. Então, na hora de tomar uma decisão de oferecer energia no mercado, ele vai ter que levar em consideração que, na verdade, se ele não oferece, ele poderia ganhar, vendendo o crédito de carbono. Então, isso faz com que os próprios acionistas vão dizer, então, esse valor eu quero que vocês internalizem. Eu quero que vocês refletam isso também no preço que vocês vão oferecer para o mercado de energia elétrica. Porque senão eu vou reduzir um pouco a minha produção porque eu tenho um ganho sem ter despesa. Tá? Então, isso faz com que, na verdade, você pode ter um ganho para as próprias plantas que utilizavam o carvão, que de repente vão passar a ganhar mais. Tem alguns que não vão ser mais acionados, mas quem está acionado vai ganhar mais. E, sem falar também do gás, que vai passar a ganhar mais. Então, no final, esse preço, quem é que paga? São os consumidores, assim tem um passo. Então, se não prestar atenção, se não prestar atenção a como funciona o mercado de energia elétrica, introduzindo um ETS, um carbon tax, especialmente aqui no ETS, faz com que vai ter uma transferência de renda do consumidor para o produtor e, às vezes, até do produtor poluidor. E isso certamente não é o que você quer. Então, isso quer dizer que realmente você tem que entender primeiro como os mercados de energia funcionam antes de desenhar o seu mecanismo de precificação do carbono. Não a barra de prata que vai resolver sem entender, porque você vai ter coisas muito diferentes do que você queria. Certo? Então, isso quer dizer, na verdade, é que o que acontece é que o mecanismo de precificação do carbono não entra num espaço vazio, assim como a gente gostaria de ter. Aqui, essa listinha que eu cortei, são o número de tributos e de encargos que tem no preço da energia elétrica no Brasil. Então, se você quer entrar com um tributo de carbono adicional, é bom você saber que você entrar junto com outros, né? Então, na verdade, é bom você entender como é que isso vai mexer com o resto. De repente, se você não pode fazer outra coisa além disso, né? Então, é muito importante, né, entender como o mecanismo de precificação do carbono, qualquer que seja, vai interagir com os instrumentos de política energética que já existem, que já estão aí.
Então, aí falando de instrumentos, é interessante ver que na verdade tem uma variedade de instrumentos, tanto para as políticas de carbono, de redução de carbono, como também para a parte de energia. E na verdade tem uma certa similaridade, né? Porque afinal as práticas são, a teoria econômica, as práticas não são tão diferentes. Então você tem instrumento de precificação, no caso do carbono, tributo de carbono, cap and trade. No caso da energia, você tem também a tributação da energia, você tem subsídios, você tem todos os mecanismos do mercado que eu mencionei que faz com que o preço do mercado de energia seja definido. Você tem o instrumento de quantidade, aí tem a parte do cap, no cap and trade, do carbono, e você tem também do lado da energia, também o sistema de cotas, né? No passado, tem muitos cotas que foram observados, né? Especialmente para a importação do petróleo, inclusive nos países do OCDE, e hoje em dia se fala também de cotas, por exemplo, no caso dos white certificates, né, que é um instrumento de mercado, de tipo cap and trade para a conservação de energia, e tem também uma terceira família, que também é muito utilizada, tanto na parte do carbono como na parte de políticas setoriais, que são os instrumentos de comando e controle, e um dos mais famosos na parte do carbono é a regulação que a Agência do Meio Ambiente americana adotou para regular as emissões das o primeiro ponto de partida que tem que considerar. Porque o que a gente observa é que, de fato, os objetivos das políticas, eles mudam, mas não tanto, eles mudam devagar, mas tem muita margem de manobra para ajustar os instrumentos para atingir esses objetivos, né? Então, no caso do carbon pricing, o objetivo da política que está por trás desse instrumento, todo mundo sabe, é reduzir as emissões de gás de efeito de estufa. No caso da energia, que tem todos esses instrumentos que podem interagir com o carbon pricing, a gente tem muito mais objetivos, né? As políticas energéticas são sempre multi-objetivos, né? E aí é interessante de ver que tem diferenças muito significativas e muito substanciais entre os países em desenvolvimento e os países mais avançados, tipo a OCDE, né? Então, é por isso que vai ser importante também olhar um pouco mais no detalhe, entender quais objetivos a gente está falando no caso do setor da energia. Então, por exemplo, qual é essa diferença? Então, aí, nessa tabela, estou colocando do lado esquerdo os países emergentes, do lado direito os países do OCDE, a partir de 1995. Essa a partir de 1995 tem sua importância, porque tem vários instrumentos que os países em desenvolvimento hoje em dia utilizam, que na verdade os países do OCDE utilizavam no passado, né? Então é bom às vezes não ser totalmente amnésico também, né? E lembrar que às vezes tem umas coisas que são criticadas hoje, mas quem critica às vezes achou bom de utilizar no passado. E por que será que não é mais? Porque às vezes a situação deles mudou e que não mudou tanto ainda aqui, né? Então acho que é importante lembrar disso, porque aí tem uma série de objetivos nas políticas energéticas que são, por exemplo, controle da inflação. Todo mundo ouviu falar da modicidade tarifária aqui no Brasil, né? Ou da fórmula de estabilização dos preços do petróleo, né? Então, esse tipo de objetivo não existe mais nos países OCDE, mas nos países desenvolvimentos ainda é muito importante, né? A questão da segurança energética, né? O medo do apagão, aquilo existe. Na França, eu não lembro, né? Então, a questão também do preço social da energia, né, dos efeitos redistributivos, né, de ter uma tarifa mínima para a população de baixa renda, aqui é muito importante ainda, né? Nos países europeus ainda é, mas bem menos, né? A questão da eletrificação rural, bom, no Brasil quase conseguiu agora a universalização, mas é uma coisa muito recente, né? A gente está falando da década de 2000, 2010, né? E muitos dos países ainda não está aí. Os países da OCDE, isso já foi resolvido há 40, 50 anos atrás, né? Então isso não é mais um objetivo da política energética nos países da OCDE, enquanto ainda é nos países em desenvolvimento, né? A questão da independência, né? Do desenvolvimento dos recursos naturais, né? Só aqui posso apenas mencionar o Proálcool nos anos 70, 80 e o Pré-Sal hoje em dia, né? A importância nessa questão da independência energética, da segurança energética, etc. Enquanto nos países do OCDE o foco é muito mais sobre
assegurar a integração dos mercados e de assegurar essa segurança energética, mas através da conectividade e ter o preço melhor, o mercado funcionando bem, porque a indústria já é muito madura. A indústria energética é muito madura, está bem interconectada, e isso faz com que realmente pode-se tirar todos os benefícios dessa integração dos mercados. Não estamos ainda aí nos países em desenvolvimento. A questão da preocupação da competitividade, na verdade é interessante que essa preocupação ela aparece nos dois lados, né? Ainda existe muito também nos países do OCDE, mas certamente o que é mais diferente em termos de prioridade é a questão tem a questão da fiscal, né, que talvez é até mais importante nos países do OCDE que nos países em desenvolvimento. Aí só vê o nível de tributos na gasolina na Europa, perceber como isso é importante, a parte fiscal da política energética, né? E a diferença maior talvez se encontra a nível da questão ambiental, né? Que hoje em dia se tornou uma prioridade máxima das políticas energéticas no OCDE, em vários países do OCDE, não todos, especialmente depois da entrada do Trump, né? Mas enquanto ainda não está lá nesse nível de importância nos países em desenvolvimento, mesmo está começando a aparecer. Então, na verdade, você logo pode perceber, primeiro, que há uma grande diversidade de objetivos nas políticas energéticas e que essa diversidade, na verdade, ela tem um tipo de priorização bem diferente nos países nos quais o nível de bem-estar, de renda e de maturação da indústria já está bem alto, e nos países em desenvolvimento, onde ainda se tem desafios de desenvolvimento, de elevação de renda, etc., muito mais fortes, né? Então, isso é um elemento muito importante. E pensando na interação entre os instrumentos de precificação do carbono, os instrumentos das políticas energéticas que estão desenhados para atender esses objetivos, a gente já pode antecipar que as interações entre os instrumentos de precificação do carbono e os instrumentos de política energética vão ser diferentes nos países em desenvolvimento ou nos países do OCDE. E provavelmente vão ser mais intensos nos países em desenvolvimento do que nos países do OCDE. Tá? Agora é bom pensar um pouco o tipo de interações. Então tem em algum caso de convergência, tem exemplos de conflito e tem exemplos de efeito muito inesperado, né? Então, vamos avançar um pouco mais rápido. Exemplo de convergência e conflito, né, resumindo essa tabela. Então, em termos de desenvolvimento, tipicamente, a convergência, a princípio, vai ter, por exemplo, o desenvolvimento de uma indústria nacional de renováveis, né? Isso é muito bom, né? Para quem importa petróleo, se você introduz um preço de carbono, vai reduzir as importações, então, do ponto de vista do balanço de pagamento, etc., do controle da inflação, é muito bom. Já para um país que é exportador, um país que tem recursos, aí introduzir um preço do carbono pode afetar a indústria do petróleo dele, né? Pode inclusive trazer uma perda do PIB, né? Através do impacto sobre essa indústria do petróleo, e vai aumentar os preços de maneira geral, né? Então tem uns efeitos conflituais, né? Em termos de affordability, né? Nunca sei como traduzir isso em português, mas acho que você entende, né? Da modicidade tarifária, né? Aí, na verdade, o impacto é negativo, a princípio, exceto se tiver mecanismo de compensação. E tem risco de transferência de renda, eu já ilustrei um pouco isso no caso do mercado de eletricidade. Em termos de edificação rural, na verdade, isso pode ter um impacto positivo, porque pode reduzir o diferencial entre a energia solar, por exemplo, que é muito dispersa, e a extensão da rede, que depende, por exemplo, de produção centralizada no gás, né? E a independência energética, aí depende. Depende muito se o país tem ou não recursos do petróleo, né? E se tem ou não um bom potencial também de energias renováveis nacionais. Aí se tem recursos naturais renováveis, é bom, né? Porque vai permitir assim utilizar mais, valorizar mais esses recursos. Agora, se tem recursos do petróleo e não tem energias renováveis, é o contrário, né? Bom, aí a questão da competitividade, a princípio, pode penalizar a competitividade, certo? É isso, na verdade, o Ronaldo já detalhou, e vou detalhar um pouco mais. Em termos de receita fiscal, então, pode aumentar ou ser neutro, se tem a neutralidade, mas pode também haver um conflito, porque se você substitua uns impostos existentes com o tributo carbono, na verdade, quando você coloca um tributo carbono, o que eu vou esperar é que as emissões vão baixar.
Então, na verdade, exceto se você aumenta o valor do tributo, na verdade, sua renda fiscal pode baixar, especialmente se você retirou outra renda fiscal. Então, tem que olhar bem esse negócio, certo? É claro que aqui não estou colocando a parte do recycling, né, que o Ronaldo desenvolveu muito, que também teria que incorporar para entender melhor essa questão. Bom, o meio ambiente acho que está trivial, mas é importante lembrar, é menor, mas que tem também impactos associados às energias renováveis, né? A gente fala um pouco menos hoje em dia, mas ainda tem muita tensão em termos dos reservatórios das grandes elétricas, por exemplo, né? Então, tem também um trade-off aí que é bom lembrar. Tá. Então, vou passar muito rápido, talvez, nessa questão da competitividade, sobre a questão das indústrias, né? Na verdade, é bom lembrar que ela concentra, a princípio, exclusivamente sobre as indústrias que são muito intensivas em energia. Então, muito rapidamente, esse gráfico, não dá para ver muito bem, é que ali são os preços da energia elétrica que está sendo vendido para as indústrias intensivas em energia para diferentes países. E aqui, então, em azul, que dá para ver, são a tributação da energia, em verde, a tributação ambiental. E aqui, né, dessas duas quadradinhos à esquerda, é o caso da Alemanha, né, o preço da energia elétrica para a indústria intensiva em energia, com ou sem isenção dos tributos. Aí estão vendo que se a Alemanha não aplica uma isenção, que certamente os outros países também estão aplicando, ela está com o preço da energia, ela venderia a energia para a sua indústria muito mais cara do que os outros. Então, afinal, o que acontece é que a própria Alemanha também adota uma série de isenções para trazer esse preço para baixo. Tá? Simplesmente na base de isenção fiscal. Tá? Aí, como são energia intensiva, a indústria intensiva de energia, isso impacta no custo, né? Assim na competitividade. Ali, então, tem que ser muito cautelosa e estudar isso com muito detalhe e vai impactar apenas sobre alguns produtos. E aqui um tipo de produto da indústria siderúrgica que a gente vê que, de fato, tem um pequeno impacto, né? Quando tem uma isenção dos tributos de energia e do meio ambiente, e que faz com que realmente isso alimente o debate com a indústria, né, sobre a necessidade ou não de isenção das indústrias expostas à competição internacional. Mas isso, pessoal. Tá. Então, não vou detalhar mais assim essa questão dos efeitos inesperados, né, que a gente já. Mas na verdade só para dizer que nada é ainda mais complicado do que eu falei no início. Por quê? Porque na verdade o que acontece é que tem uma grande variedade de modelos do mercado de energia elétrica, né? Eu costumava ter um modelo integrado com, assim, aqui a geração, aqui o consumidor, de uma empresa nacional que integrava tudo, e ainda existem alguns países, né? E teve várias reformas, e um modelo assim, o final, a princípio, era que alcançou muito poucos países, é o unbundling, né? É tudo verticalizado e com mercado, competição a todos os níveis, né? Mas, na verdade, o que acontece é que muitos países pararam no meio, né? Assim, abrindo apenas a parte da geração, com produtores independentes, e alguns já saíram disso porque não gostaram tanto, né? Por exemplo, o caso tipicamente da reforma de 2004 aqui no Brasil, que se viu que faltava alguns incentivos de longo prazo que o mercado não conseguia passar e faltava investimento na geração. Então, se adotou o mecanismo de leilões, né? Então, só para dizer que, na verdade, cada país vai ter esse tipo de interação diferente, dependendo do modelo do mercado elétrico que ele tem. Agora, vamos tentar ir para o lado mais positivo, né? Mas vai ser rápido. Enfim. Então, tem três maneiras de resolver isso. Ou você tenta introduzir um sistema de compensação no desenho do mecanismo, do instrumento de precificação do carbono, ou você trabalha do outro lado das políticas setoriais existentes, e você tenta ver com que ele seja menos conflitivo com o objetivo do carbono, ou você, na verdade, tenta integrar e desenhar instrumentos que fazem os dois ao mesmo tempo. Lembre-se que isso é a história das políticas energéticas, trabalhar com multi-objetivos e tentar desenhar instrumentos que tentam compatibilizar vários objetivos, né? Então, acho que eu vou ter que avançar um pouco, tem um pouquinho de pressão aí do meu lado. Então, vou pegar só o exemplo aí da Califórnia, né? A Califórnia fez uma coisa que parece um pouco louca, assim, quando você olha no detalhe, no caso da energia elétrica. O que eles fizeram? Eles deram alocações gratuitas para as companhias de energia elétrica, né? Vocês lembram que eu falei antes, né? Mas logo essas empresas tiveram a obrigação de revender tudo no mercado,
Esquisito, né? Mas, então, ganho de graça, mas tem que vender. Por quê? Porque isso, primeiro, tem um efeito de revelação do preço, mas, além do mais, aquela receita, eles tiveram obrigação de repassar tudo para o consumidor final através de um cheque. É um flat check, e isso faz com que o pequeno consumidor receba mais do que o grande. E como ela vendeu os créditos que ela não tem mais, ela vai ter que recomprar, certo? Ela tem que recomprar, e com isso, na verdade, ela incorpora de novo o sinal de ter que reduzir, o incentivo para reduzir as emissões dela, certo? Mas já tem, e aí ela tem direito de repassar isso na tarifa, o custo adicional. Mas já teve um mecanismo compensatório que é equivalente, que foi repassado. Então, assim consegue se conciliar o incentivo para reduzir as emissões, mas ainda manter o objetivo de proteção do pequeno consumidor, certo? Bom, essa aqui eu vou passar. Então, o que eu queria dizer é que tem uma margem de manobra muito maior do que a gente imagina. Eu queria só disso aí. Você se lembra aí dos valores dos tributos de carbono que eu mostrei no primeiro slide, na Suécia 118 no máximo, né? E no ITS é aquela. Agora, é interessante de ver o nível de taxação da energia hoje nesses países, né? Essa taxação ela é definida por conteúdo de energia, tá? Todos os países. E quando você converta esse nível de tributação da energia pelo conteúdo de carbono, aí você leva um susto, porque na verdade você vê que já tem um nível de tributação do carbono muito alto. E às vezes muito mais alto do que o preço do carbono que os mesmos países estão introduzindo. Só que esse tributo ele não é alinhado com o conteúdo de carbono. Mas isso dá uma ideia que se você conseguir mexer com isso, realinhar isso, você tem uma margem de manobra enorme, maior do que aquela que você conseguiria introduzir com o preço do carbono direto. Quer dizer, talvez valha a pena misturar os dois, né? Então, essa ideia de tentar, na verdade, desenhar de maneira conjunta, né? Então, aí, na verdade, o teto é o céu, é uma questão da criatividade. Falei do caso da Califórnia, não vou detalhar muito, mas tem um monte de outras oportunidades, mas depois uma questão de criatividade. Vou ilustrar só, através de um exemplo, da integração da tributação da energia e da tributação do carbono, né? Então, você tem a linha do tempo, você tem o preço aqui da energia que resulta da variação do preço internacional, né, que faz aqueles... Né? Aí você pode imaginar ter uma tributação integrada, energia e carbono, que transforma esse preço volátil numa trajetória estável com prazo determinado para chegar num preço final que vai viabilizar a tecnologia de baixo carbono que lhe permite atingir a sua meta. Aí a ideia é de introduzir um tributo flexível que seja tanto do carbono como da energia. Assim você, ao invés de trabalhar só com aquele icing on the cake, né, aquela camadinha do preço do carbono que fica aí que nem um barquinho na tempestade, aí você passa a trabalhar com o sinal inteiro do preço da energia, através dessa integração. Essa é que é a grande diferença, né? Ok? Então, final. O que eu falei para a energia se aplica também para os setores. É melhor começar por fazer um mapeamento das políticas setoriais, quais são os objetivos, quais os instrumentos que foram utilizados, e ver até que ponto esses instrumentos se conflitam com o objetivo do carbono, né? Ou como os objetivos do precificação do carbono se conflitam, e depois tentar fazer o que a gente ilustrou, desenhar um tipo de instrumento de precificação do carbono que, na verdade, não antagoniza os objetivos da política energética, ou ajusta os instrumentos da política energética para não antagonizar o objetivo da NDC, por exemplo, né? Ou desenha realmente de maneira mais criativa os instrumentos conjuntos. Obrigado.